Ô, Arnaldo, você foi um crítico bem severo à convocação do Dorival, achou bem esquisita, né? Com muito volante, pouco meia, sei lá, com muitas coisas, com goleiros novos e tudo mais. E aí o Dorival vai estrear justamente com uma seleção de primeira linha. O Brasil ficou aí enfrentando o Arimateia e o Bambala, como diria o Filipão, 5 anos, né? Agora que estreou o novo técnico, tem 2 jogos enroscados e o Dorival com muitas coisas e dúvidas e, enfim, novidades para trazer para a gente. É uma questão dessa estreia, né? Porque não parece, tá longe de ser uma continuidade, né? Ele mudou bastante. Tá longe de ser, até porque ele pensa e enxerga futebol muito diferente da maneira que o Fernando Diniz enxerga. E não é só pela convocação diferente em relação aos times do Diniz, em relação ao jogo. E acho que o Dorival se encaixa muito mais digamos, num esquema seleção que se reúne a cada mês para fazer 2 partidas, do que o Fernando Diniz com seu modelo de jogo paulatino, digamos assim. Essa é a minha esperança de um time minimamente organizado e competitivo no jogo contra a Inglaterra. Não são nem os jogadores, sabe, Tirone? É a cabeça do treinador. E depois eu critiquei muito a convocação e achei ela bem desequilibrada e decepcionante em alguns aspectos. Goleiro qualquer um, o Julinho pode escolher. Tudo no mesmo nível abaixo. Qualquer um. Talvez seja o Rafael, pelo que o Julinho falou, que a confiança do Dorival, que já trabalhou com ele há pouco. Danilo de lateral construtor, Bremer, Beraldo e o Wendel, que acabou de enfrentar o Saka, tal, joga pra caramba. Douglas Luiz, que é um monstro, que acho que jogaria até no lugar do Casemiro hoje, na minha opinião. Joga mais que o Casemiro hoje. Bruno Guimarães, Paquetá. Aí, Vinícius Rodrigo. Eu tenho a mim uma dúvida tática. Se eu colocaria mais um no meio, tipo Andreas Pereira, e só jogava com Vinícius e Rodrigo, ou se eu colocaria um centroavante, o Richarlison. O Julinho me conhece, astuto, retranqueiro, colocaria o Andreas Pereira e só Vinícius e Rodrigo na frente, sem centroavante. Júlio, eu sei que você está apavorado aí porque você precisa sair. Quer dar a sua seleção e ir embora? Tá para começar aqui, mas ainda não começou. Eu gosto da ideia do Arnaldo, acho que vai ser por aí mesmo. Acho que o Richarlison vai jogar. Aliás, recomendo a todos a leitura da reportagem dos nossos repórteres Thiago Arantes, Lucas Musetti, contando hoje nas páginas do All Sport sobre qual foi o golpe, né, que o Richarlison levou e por que ele precisou de ajuda, e, enfim, e ele teve essa instabilidade, essa turbulência na vida dele. O Bremer, para mim, era uma necessidade grande e ele não atua só do lado esquerdo da defesa, ele é capaz de atuar pelo lado direito e acho que ele vai ser titular, Julinho. Se o Dorival tiver alguma coerência, ele vai juntar Danilo e Bremer, né? Porque jogam na Juventus há milênios. Eu imagino que ele faça com o Danilo ao contrário do que o Diniz fez. O Diniz estourou o Danilo na primeira, porque o Danilo tinha que passar toda hora como se fosse um lateral do Fluminense e arrebentou o músculo logo. Eu acho que o Danilo, que joga como zagueiro na Juventus, será aquele lateral construtor, como foi o Rafinha no São Paulo Dorival, ou o Felipe Luiz no Flamengo do Dorival. E dá para fazer uma seleção competitiva e internacional com cara de Premier League para enfrentar a Inglaterra com essa convocação. Sem nenhum jogador que atua no Brasil, pelo amor de Deus. Não tem comparação. O nível de enfrentamento que esses caras têm na Europa, hoje na Inglaterra, com o nível de enfrentamento que os caras têm no Brasil. Então, o Beraldo recém saiu do Brasil, é verdade, mas já jogou Champions League pelo Paris Saint-Germain, já entrou, chegou chegando, então dá para ele formar a zaga com o Bremer, por exemplo. E ocupar os restos das posições com os jogadores mais tarimbados, mais rodados. Só não dá para fazer isso no gol. No gol eu achei, de fato, uma aberração, mas uma convocação. Claro que os dois melhores estavam machucados, o Ederson seria o titular, foi cortado, mas a minha
conclusão óbvia era da convocação do Neto, por exemplo, que joga aí na Inglaterra, é titular e capitão do Bournemouth, faz uma boa campanha na Premier League. Sinceramente, é um amistoso, gente, né? Uhum. Mas Muito acho bem, que ele está tratando de uma forma tão especial para ele, né? Eu imagino, né, no estágio da carreira, tudo que o cara passou, né, tá tão especial, e a dificuldade do jogo que ele tá, sei lá, se cercando de todas as cautelas possíveis, digamos. Bom, e na verdade é justamente isso, né? Ele é um jogo. O que eu vou falar, veja se tem sentido. É um jogo que me parece mais importante para ele do que para qualquer um. Sim. Esse primeiro jogo. Claro que é importante para o Rafael, Paulo, que aos 30 e tantos anos vai para a seleção, outros caras que estão chegando agora, o Beraldo, o Pablo Maia, enfim, outros, o Endrick, é muito claro que é importante. Mas para o Dorival, é o cara que mais precisa provar alguma coisa, me parece, né? Porque é isso, o cara vem, é meio que um nome que acabou aparecendo, porque era o Ancelotti, não vem, aí o Diniz não dá certo, aí, bom, quem tem aí? Tem o Dorival, vamos com o Dorival. Né, ele tem que meio que matar um leão em cada jogo, e o primeiro é justamente contra os leões, Three Lions, da Inglaterra. Exatamente. Esse é o negócio, né? É um jogo muito importante pro Dorival. Muito bem, vocês estão achando que vocês estão na live de um canal de YouTube, mas não, é o All News Sports, está aqui com o Arnaldo, para a gente falar também do futebol local. Eu tinha falado uma meta de 700 likes, já passamos com folga, estamos aí em 1000. Fechou, muito bem. Então o Júlio Gomes está acompanhando a seleção brasileira, aquele segurança já passou atrás dele mais uma vez. Essa é hora do Júlio César nos deixar, porque ele está sendo pressionado ali e vai ali para a coletiva, a primeira coletiva, depois vai acompanhar os treinos e vai estar aqui no News, no Fim de Papo, em todos os lugares, ao longo da programação do All Sport, estará aqui o Júlio Gomes. Bom trabalho para você aí, Júlio. Valeu. Valeu, amigos. Abraço. Muito bem. Saiu. Só uma observação até curiosa sobre esse mistério, né? A gente tem acompanhado e percebido que hoje a seleção, embora sejam poucos minutos, dá mais acesso aos jornalistas do que os clubes brasileiros, né? Então, inclusive tem mais entrevistas de jogadores e você consegue ver mais, né? Ver mais. E também curioso notar que na época do Tite e do Diniz, o Júlio tem toda a razão, o primeiro treino, quando junta todo mundo, já tinha a ideia do time titular. Todos os setoristas da seleção do Tite e do Diniz. E o Dorival começou com uma questão de mistério que ele acabou desenvolvendo aos poucos no São Paulo, por outras razões, eu acho. Sei lá, por estratégia, né? Você lembra que a gente não conseguia adivinhar o time do Dorival, muitas vezes, né? É verdade. Vai tirar tirou o Luciano na final da Copa do Brasil, o Rames vai jogar no céu, e o Dorival tá fazendo um mistério. A única discordância de leitura aí, mas também com muitas dúvidas, é a presença do Bremer, que chegou ontem, né? Agora, por exemplo, o Rafinha, né? O Rafinha foi convocado pelo Diniz de última hora, também, em cima de alguém que foi cortado, acho que Vinícius Júnior foi cortado, ele chamou o Rafinha para o primeiro jogo. Gostaram do que viram nos treinos, foi titular e virou um cara imprescindível na curtíssima era Diniz. Então, às vezes o Bremer chega aqui também e mostra nos treinos que o entrosamento dele com o Danilo e que a experiência dele são fundamentais e que ele precisa ser titular, e aí a leitura do Arnaldo vai ser perfeita. Por enquanto, viu, Tirone, Arnaldo, ao contrário dos treinos do Diniz, que já distribuía colete, que nem percebia ainda que a imprensa estava lá, por enquanto a gente não teve muitas pistas, né, aqui na Inglaterra, né? Conversando com quem estava aqui nos primeiros treinos, eu repito, estou chegando hoje, a gente não teve pistas. Então vamos ver se eu vou ficar de olho hoje, para ver se trago alguma coisa mais quentinha para vocês mais tarde e ao longo do dia no noticiário aqui do All Sport. Fechou? Fechou, muito bem. Então o Júlio Gomes está acompanhando a seleção brasileira, aquele segurança já passou atrás dele mais uma vez. Essa é hora do Júlio César nos deixar, porque ele está sendo pressionado ali e vai ali para a coletiva, a primeira coletiva, depois vai acompanhar os treinos e vai estar aqui no News, no Fim de Papo, em todos os lugares, ao longo da programação do All Sport, estará aqui o Júlio Gomes. Bom trabalho para você aí, Júlio. Por enquanto, viu, Tirone, Arnaldo, ao contrário dos treinos do Diniz,
que já distribuía colete, que nem percebia ainda que a imprensa estava lá. Por enquanto, a gente não teve muitas pistas, né, aqui na Inglaterra, né? Conversando com quem estava aqui nos primeiros treinos, eu repito, estou chegando hoje, a gente não teve pistas. Então, vamos ver se eu vou ficar de olho hoje para ver se trago alguma coisa mais quentinha para vocês mais tarde e ao longo do dia no noticiário aqui do All Sport. Fechou? Fechou, muito bem. Então o Júlio Gomes está acompanhando a seleção brasileira. Aquele segurança já passou atrás dele mais uma vez. Essa é hora do Júlio César nos deixar, porque ele está sendo pressionado ali e vai ali para a coletiva, a primeira coletiva, depois vai acompanhar os treinos e vai estar aqui no News, no Fim de Papo, em todos os lugares, ao longo da programação do All Sport, estará aqui o Júlio Gomes. Bom trabalho para você aí, Júlio. Valeu. Valeu, amigos. Abraço. Tironi, saiu. Só uma observação até curiosa sobre esse mistério, né? A gente tem acompanhado e percebido que hoje a seleção, embora sejam poucos minutos, dá mais acesso aos jornalistas do que os clubes brasileiros, né? Então, inclusive tem mais entrevistas, jogadores, e você consegue ver mais, né? Ver mais. Também curioso notar que na época do Tite e do Diniz, o Júlio tem toda a razão, o primeiro treino, quando junta todo mundo, já tinha a ideia do time titular. Todos os setoristas da seleção do Tite e do Diniz. E o Dorival começou com uma questão de mistério que ele acabou desenvolvendo aos poucos no São Paulo, por outras razões, eu acho. Sei lá, por estratégia, né? Você lembra que a gente não conseguia adivinhar o time do Dorival, muitas vezes, né? Verdade. Vai tirar o... Valeu, amigos. Abraço. Tironi, saiu. Só uma observação até curiosa sobre esse mistério, né? A gente tem acompanhado e percebido que hoje a seleção, embora sejam poucos minutos, dá mais acesso aos jornalistas do que os clubes brasileiros, né? Então, inclusive tem mais entrevistas, jogadores, e você consegue ver mais, né? Ver mais. Também curioso notar que na época do Tite e do Diniz, o Júlio tem toda a razão, o primeiro treino, quando junta todo mundo, já tinha a ideia do time titular. Todos os setoristas da seleção do Tite e do Diniz. E o Dorival começou com uma questão de mistério que ele acabou desenvolvendo aos poucos no São Paulo, por outras razões, eu acho. Sei lá, por estratégia, né? Você lembra que a gente não conseguia adivinhar o time do Dorival, muitas vezes, né? Verdade. Vai tirar tirou o Luciano na final da Copa do Brasil, o Rames vai jogar no céu, e o Dorival tá fazendo um mistério. Que parece ser mais... eu não sei se faz sentido em jogos de seleção, tal, mas até a turma está surpresa. Eu tenho acompanhado os setoristas da seleção porque eles estão acostumados já a ter o cheiro do time titular no primeiro treino. Pois é, e vamos combinar. Tudo bem que a estreia do Dorival tem uma pressão pessoal para ele, primeiro jogo, o cara tem que mostrar serviço e tal, mas a seleção é tão diferente que o time qualquer que ele escalar vai ser um time diferente, ninguém nunca viu, nem os ingleses. Exato. E também não acho que seja a Inglaterra está mobilizada em torno dessa partida para ver qual é o time do Brasil. Não deve ser assim, né? Sinceramente, é um amistoso, gente.